Boa noite, sejam todos muito bem-vindos para a nossa semana de transformação com a Nutri. A semana que eu escolhi para falar um pouquinho não, né? Muito do que eu fiz e do que eu precisei fazer para eu conseguir eliminar da minha vida mais de 10 quilos. Então, quem vai chegando, vai dando boa noite, vai dizendo de qual cidade você é, porque a gente tem pessoas de todo o Brasil que estão conosco. Então, vai escrevendo de qual cidade você é. Se você está me ouvindo também, está me vendo, bem importante, faz um joinha para eu também poder saber que você está me ouvindo. Isso. E conforme vocês vão entrando, eu vou comentar um pouquinho de como vai ser essa semana. Essa semana, então, vai ser uma semana muito especial, né? Como eu já falei para vocês, aonde eu vou contar um pouco, um todo, de tudo que eu precisei fazer para eu eliminar da minha vida mais de 10 quilos. E olha só, então, o pessoal está entrando. Boa noite, Carlos, Julie, a Adriane. A Adriane é de Venâncio Aires. Muito bem. Então, sejam todos muito bem-vindos para essa noite muito especial. E essa semana, então, vão ser 5 dias onde eu vou estar com vocês. E cada dia eu vou falar de um ponto que eu fiz para mudar a minha vida. E vão ser 30 minutos de live, tá? Essa semana. E no final, todo o dia, eu vou desafiar você a realizar algo no dia seguinte. Então, vai ser bem bacana, porque já nessa semana você já vai sair daqui com uma mudança bem importante para você começar a dar os próximos passos para você começar a mudar a sua vida. Então, a gente está com bastante pessoas aqui entrando, muito bem. E a gente, então, vai dar início. E hoje, o tema que eu escolhi para falar para vocês, e que foi o mais importante e o mais difícil no primeiro momento, foi aprender a dizer não. Por que aprender a dizer não? Eu precisei aprender a dizer não para muitas coisas. Eu precisei aprender a dizer não para os meus amigos, para minha família, para mim mesma, para os alimentos, no supermercado, nos restaurantes. Para muitas coisas eu precisei dizer não para que eu conseguisse dar o meu primeiro passo. Então, o primeiro passo, aonde eu dei início à minha jornada, à minha transformação, foi aprendendo a dizer não. E bem importante se aprender a dizer não, porque ontem veio bem assim com o assunto que eu queria conversar sobre hoje, que é sobre dizer não. Eu estava no supermercado, onde eu fiz um cardápio de reeducação alimentar para a minha sogra. E eu fui entregar o cardápio para ela, só que ela é uma pessoa que ela não tem o excesso de peso. Ela é uma pessoa magra, muito magra, um aporte normal, mas ela tem uma alimentação totalmente inadequada. E quando eu entreguei o cardápio para ela, todo mundo, né, que estava lá no mercado, disse assim para ela:
Nossa, mas você não precisa fazer dieta, você é magra, imagina só, vai desaparecer. E aí, nesse momento, me veio lá com o meu passado, onde que foi importante, onde que eu aprendi a diferença de mudar os meus hábitos alimentares. Dieta não tem nada a ver com emagrecimento. Dieta é uma palavra que foi colocado como algo que é só para as pessoas que são obesas, as pessoas que precisam emagrecer. Mas na realidade, a gente utiliza a palavra mais certa, é uma reeducação alimentar. Você precisa saber exatamente o que você precisa comer. E não significa que se a pessoa ela é magra, ela não precisa mudar os seus hábitos alimentares. E principalmente, aprender a dizer não para aquilo que não traz benefício nenhum para a sua vida. E esse foi o primeiro passo, aonde que eu tive que aprender então a dizer não para aquilo que não importava para mim. Aquilo que só me trazia malefícios, que me deixava triste, me deixava para baixo. Eu vou entrar um pouquinho do que eu dei como os meus primeiros passos. Naquele momento, quando eu estava no meu excesso de peso, eu estava na minha fase ainda da adolescência. Então, foi um momento bem conturbado, porque é um momento onde a gente sai da parte de criança, entra para a adolescência, e eu já estava nos meus 15, entrando para os meus 16, aonde eu cheguei no meu auge maior do meu peso. E foi exatamente no dia 25 de dezembro, aonde que eu aprendi que eu precisava dizer não. Foi no momento em que nós estávamos numa festa de final de ano, de família, né? E estava toda a família reunida, mais de 35 pessoas. E eles foram fazer a foto, que naquele momento foi algo assim que me machucou muito, porque naquela foto, uma pessoa disse assim, olha, tem que dar mais espaço, porque senão a Simo não vai caber na foto. E aquilo, vocês não fazem ideia. Para quem já teve o excesso de peso, ou que hoje está com excesso de peso, sabe muito bem o quanto dói a gente ouvir isso. O quanto machuca de verdade. Saber que não é por um acaso, não é porque eu queria estar com excesso de peso, com aqueles mais de 10 quilos. Não era por isso, não era o meu objetivo, mas tinha algo por trás disso. E eu lembro exatamente que naquele dia, sentada naquela mesa, eu tomei como decisão que a partir daquele momento, ninguém mais iria me chamar daquela forma, ou que eu iria receber brincadeiras das pessoas, porque eu tinha o excesso de peso. Só que naquela época, os meus pais não tinham nem ideia do que poderia ser feito. Eles só me orientavam que eu precisava me alimentar melhor. Mas não é que eu me alimentava errado naquela época. Naquela época eu comia demais, eu comia muito carboidrato, que eu lembro muito nessa época. E foi isso que me fez ganhar muita gordura no meu corpo. E naquele dia, naquele meio-dia, eu tomei a decisão que daquele dia em diante eu iria me tornar uma nova mulher. E foi exatamente naquele momento que eu entendi, no momento que eu fui fazer nutrição, que foi o fato de eu ter escolhido a nutrição. Para eu poder ajudar as pessoas
a não passarem por tudo que eu passei. E quantas pessoas que também estão passando por tudo isso? E isso é algo que me preocupa muito, porque muitas pessoas se escondem atrás dessa obesidade, desse excesso de peso, muitas por não saberem nem como tomar a primeira decisão, de como poder mudar isso. E hoje, então, estou trazendo para vocês o primeiro passo que eu tomei como decisão na minha vida de realmente querer mudar os meus hábitos alimentares, de realmente querer me tornar uma nova pessoa. E a primeira decisão que eu tomei naquele momento é que eu realmente precisava dizer não. Dizer não para muitas coisas, como eu falei lá no início. Primeiramente, aprender a dizer não para mim. Dizer não para mim no momento em que eu via na minha frente, por exemplo, um doce, um bombom, um chocolate, um bolo, uma torta, eu precisava entender que esse alimento não era benéfico para a minha vida. E que, em contrapartida, isso automaticamente só iria piorar a minha situação. E baseado nisso, eu disse não muitas vezes para minha família, mas o não para minha família não foi de me afastar, mas sim no momento em que eu estava na presença da minha família, eu tinha que escolher. Muitas vezes tinha muitos alimentos muito saborosos, mas a gente sabe, principalmente quem é da origem italiana, que os nossos, a nossa origem tem como tendência e como objetivo é uma comida muito farta, é uma comida de muito teor calórico. E era isso que a minha família oferecia naquele momento. E muitas vezes eu precisei dizer não para minha família e optar sim, em vez de consumir uma macaronada que era com muito molho, com muito queijo, optar em comer uma salada com uma carne. Muitas vezes eu optei em dizer não para tudo isso. Para os amigos, para as amigas, da mesma forma. Eu não me afastei dos meus amigos, mas simplesmente no momento em que eu era convidada, e ainda sou, né? Eu tenho como objetivo o que eu tenho em mente, que é realmente me sentir bem comigo mesmo. E para a gente atingir qualquer objetivo da nossa vida, a gente precisa dizer não. Porque se a gente não sabe dizer não, a gente tem muitas opções no nosso dia a dia. A gente é bombardeado tanto pelas pessoas, tanto se a gente andar pela rua, no supermercado, no restaurante, na padaria, pela mídia, pela televisão, pela internet. A gente é bombardeado de tantas informações, mas principalmente o que prende muito a atenção das pessoas é tudo que é voltado à alimentação. E principalmente, se agora, nesse momento, eu quero fazer um teste com vocês. Pensem comigo agora, visualizem na sua frente uma torta. Uma torta de chocolate com, vamos colocar um chocolate branco e uma camada de chocolate preto, mais um bombom. Pensem, até eu falando para vocês, eu senti vontade, eu salivei. Por quê? Porque essa imagem traz aqui na nossa mente
algo do passado, um momento bom que você viveu com isso. E a nossa mente, ela entende que no momento que você vê aquele alimento, ela reporta com algo do nosso passado. E automaticamente, ela vai fazer o quê? Ela vai causar um impulso para você comer aquele alimento. Porque está registrado um momento. Pode ser um momento bom ou um momento ruim da sua vida. Então, isso é bem importante. A gente precisa aprender a dizer não. E muitas pessoas aqui no Face estão me dizendo que precisam aprender a dizer não. Quem mais precisa aprender a dizer não? Comenta aí que eu quero saber, porque daqui a pouquinho já vou lançar o nosso desafio para o dia de amanhã. Ó, a Gislaine pensou na torta. Ó, que legal. E ó, a Gislaine é de Londrina, Paraná. Muito bem. E o que tudo isso tem a ver, aprender a dizer não? Aprender a dizer não, você vai começar a criar um hábito. A partir do momento que eu digo não, e eu começo a criar essa rotina de que esse alimento, ele não é importante para a minha vida, que ele não traz benefício nenhum, de que se eu comer essa torta, ela simplesmente vai oferecer para o meu corpo uma bomba de açúcar. E todos nós sabemos que o açúcar em excesso, primeiramente, nos deixa muito mais cansado, nos deixa muito mais lento, e o que sobra se torna gordura. E que essa gordura, ela vai se localizar automaticamente no nosso abdômen. Então, isso é bem importante que você entenda. E a partir do momento que eu começo a falar não, que isso não está trazendo benefício, que eu entendo a consequência que isso vai trazer no meu corpo, eu começo a criar um hábito. Mas esse hábito, ele só vai realmente se tornar hábito quando eu sair da minha consciência e eu passar para o meu subconsciente. Consciência, anotem aí, é muito importante. É algo que me dá o quê? Me dá aquela motivação. Mas o subconsciente é aquilo que realmente eu entendo que eu preciso mudar. E eu sei que eu vou passar por esses obstáculos, que eu vou precisar dizer não para eu atingir esse meu objetivo. E vão ser por várias vezes, por muitas repetições. Não adianta você dizer não uma, duas vezes e depois começar a dizer sim. Você vai ter que dizer muitas vezes não, para que isso realmente se torne um hábito na sua vida. E isso a gente correlaciona com a alimentação, com o exercício físico e com qualquer outro hábito que você deseja colocar na sua vida. Quando eu tenho consciência, é algo que me motiva a fazer isso. Mas eu faço 2, 3 dias e automaticamente eu vou parar. Mas quando ele vai para um nível muito mais profundo, que é o subconsciente, é quando eu preciso dizer muitas vezes não. Muitas vezes não para aquele refrigerante, para aquele bolo, para aquele negrinho, para aquela pizza, para aquele X. E isso é muito, muito importante que vocês entendam. Só com essas pequenas dicas que eu já dei hoje à noite, já vão ser fundamentais para você dar vários passos na sua vida. Você já vai dar, você estava aqui embaixo e você já subiu um degrau. Já subiu um degrau que é muito importante. Mas não é um degrau fácil.
Eu não vou mentir para vocês. E quem sabe que dizer não para quem é pai e para quem é mãe vai entender muito mais ainda. Um pai e uma mãe dizer não é muito mais complicado dizer para o seu filho. Às vezes, você tem consciência que o que o seu filho está fazendo está totalmente errado. Mas é muito mais fácil você dizer sim para ele do que dizer não para ele. Mesmo sabendo de toda a consequência que isso vai causar na vida dele. Mas da mesma forma que a gente trabalha com a criança, que a gente não vai dizer assim, se tem uma tomada ali, né? Tu vai dizer assim para a criança, não coloca o dedo aí. O que que vai acontecer? A criança ela vai colocar o dedo ali. Mas se você explicar o porquê que não pode colocar o dedo, ela vai entender. A nossa mente vai entender. E o mesmo você vai fazer com a sua alimentação. Você vai dizer não, mas você vai entender o porquê que esse alimento ele vai ser prejudicial para você. E principalmente, você vai precisar criar o hábito de dizer muitas vezes não. Você não vai dizer não uma vez para pizza, né? Como eu já falei anteriormente. Você vai precisar várias vezes, porque dessa forma, aí sim, você vai criar o hábito de ter uma melhora nos seus hábitos alimentares. E não fazer dieta, porque dieta é exatamente o consciente. É algo que eu vou fazer agora nesse momento, mas automaticamente, logo em seguida, eu tenho como no meu subconsciente que eu vou desistir. Mas quando eu entendo o porquê que eu estou fazendo essa troca desse alimento, por que eu estou substituindo um brigadeiro por uma banana, o que isso vai trazer na minha vida, eu começo a criar um hábito. E isso vocês podem colocar no seu dia a dia, em qualquer atividade do seu dia a dia. Tanto para alimentação, quanto para o exercício físico, quanto para criar um hábito, talvez de acordar cedo, o hábito da leitura, o hábito talvez de uma meditação. É uma sequência de várias vezes. E aí sim, a gente instala o nosso hábito, que ele está lá no nosso subconsciente. Então, essa é uma dica, a nossa primeira dica dessa noite, que é muito, muito, muito importante. Você precisa dizer não, entender o porquê desse não, lembrando lá da criança, que eu preciso explicar o porquê do não. Não adianta somente eu dizer não. Preciso compreender o meu não. E repetir, 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 repetir. Muito importante que isso você pense como um atleta. Um atleta, até ele se tornar o melhor atleta, pensando num jogador de futebol, vou citar um exemplo, mas pode ser qualquer outro atleta, ele tem que treinar muito, muito, muito. Ele precisa passar vários dias, finais de semana, sábado, domingo, fazendo aquilo para criar esse hábito. E você, na sua alimentação, também precisa dizer não várias vezes. E não somente 2, 3, 4 vezes. Até hoje, basicamente, 16 anos após tudo isso, eu continuo dizendo não para mim. Para mim, para minha família, para os meus amigos, para o meu namorado, porque algumas vezes sim a gente precisa dizer não para algumas situações. Então, não é só hoje, amanhã, daqui um mês. Isso é para sua vida inteira. E isso vai levar você lá no topo, aonde realmente você deseja chegar. Então, essa é a minha primeira dica
da minha transformação. Foi aprender a dizer não. Dizer não para tudo o que eu sei que não vai me levar a lugar nenhum, que simplesmente vai me travar, o que vai me colocar mais para baixo. Ok? E tem muitas pessoas aqui falando, estou muito feliz, né? A Adriane, e ela colocou, olhem só, eu já estou há 2 meses dizendo não para mim. E já se foram, olha só, 9 quilos. Olhem só, gente, que bacana. Parabéns, Adriane, parabéns. Olha que ideia, que muito bom as pessoas compartilharem com nós, porque isso a gente percebe o quanto as pessoas, e ela botou aqui, não é fácil, mas ela está seguindo. Então, parabéns, Adri, muito, muito bem. Agora, Fábio, preciso dizer não ao pão. Fabrício, quando estou na minha mãe, é difícil. Ela só faz a comida da minha infância. E olha só, Fabrício, isso é o que eu comentei, né? Principalmente a comida, ela tem algo que está instalado com alguns momentos da nossa vida, seja bom, seja ruim. No seu caso, ele está totalmente ligado, olhem só a ligação que está fazendo com o Fabrício, ela prepara exatamente o que remete à fase da infância dele. E aí faz com que o quê? O subconsciente entenda que ele volta inconscientemente na fase de criança. Só que, Fabrício, bem importante, você precisa aprender a dizer não. Você precisa entender que hoje é um novo momento da sua vida. E talvez você possa combinar com a sua mãe que ela consiga preparar esses alimentos que estão correlacionados da sua infância com os alimentos que eles se tornem muito mais saudáveis. Então, é uma dica que dá para você combinar com ela também. Vamos ver mais o que o pessoal está falando aqui conosco. Preciso saber dizer não para os doces. A Luana, realmente, Luana, mudar os hábitos é todo o dia. Todo dia a gente está sendo desafiado a mudar os nossos hábitos alimentares. Fabrício, ó, também, que legal, Fabrício. Refrigerante já estamos cortando em nossa casa, somente no domingo. E nem parece, estamos adaptando por suco natural e as crianças nem sentem falta do refrigerante. Parabéns! Muito legal. Já é um novo começo. Provavelmente antes vocês tomavam refrigerante todo dia e já colocaram só para o domingo. E automaticamente aqui uns dias já vai ser excluído até do domingo. Então, parabéns! Estou muito feliz mesmo de todos vocês que estão aqui comigo. Muitas pessoas no Instagram, no Facebook. E amanhã eu quero que a gente chame mais pessoas, porque é uma live muito curtinha, exatamente de 30 minutos, mas que tem um valor tão grande, um valor de mudança na vida da sua vida e das pessoas que vão estar ao seu lado, muito grande. Então, para nós finalizar, eu vou finalizar com a frase e com o desafio para o dia da manhã. Só que antes de eu lançar o desafio, eu quero que você mande aí, se você topa, o desafio de amanhã. Vamos lá, mande um joinha, que aí eu vou saber se eu vou lançar o desafio para amanhã ou se estão com o desejo ardente de dizer não para alguma coisa amanhã. Estão preparados? Vamos ver, vamos ver. Isso, legal, muito bom. Eu topo. A Irma, Viviane, a Iri Ventura. Muito bom. O pessoal também aqui do Face também, todo mundo mandando joinha. Então, vamos lá. Meu desafio para você.
a partir da manhã até o domingo, mas o domingo até 23h59, é você dizer não para o açúcar. Por que nutre o açúcar? Porque o açúcar é algo que é muito preocupante na saúde pública. É algo que eleva muito a nossa glicose, tem um risco muito grande de ter o diabetes e principalmente de desenvolver o Alzheimer. Então, o nosso desafio é dizer não para tudo que envolve açúcar. Doce, biscoito, bolo, pão, tudo que envolva o açúcar, tá? Então, esse é o desafio que a gente vai iniciar e o bacana vai ser que vocês vão me marcando, podem me escrever através do Instagram, o como que tá sendo, qual tá sendo a dificuldade, se também tá sentindo uma dificuldade muito intensa, me escreve, que aí eu vou conseguir também poder dar umas ideias de como poder agregar para melhorar, para você realmente conseguir passar de amanhã até o domingo, às 23h59, sem consumir nada que envolva o açúcar. Então, esse é um desafio, o nosso primeiro desafio, e eu acredito em cada um de vocês que está aqui comigo. Porque é o primeiro passo de você realmente aprender a dizer não. E vai ser o primeiro não que você vai dar a partir do momento que você acordar amanhã de manhã, que é bem importante. Se você toma café com açúcar, é o primeiro passo que você vai dizer não para o açúcar. Você vai dizer não para aquele biscoito, para aquele bolo. Combinado? Então, manda aí quem tá junto nessa semana, que vai fazer uma semana completamente diferente. Tem muitas pessoas aqui no Face que estão mandando, que vão fazer. E olha só que bacana. Ó, Fabrício, você consegue. O Fabrício disse assim, vou fazer o possível, porque sou louco por doce. E o que eu vou dizer, Fabrício, para você? A gente precisa fazer o impossível. Porque quando a gente realmente coloca que eu quero fazer o impossível é muito mais desafiador. E isso faz com que realmente eu consiga passar por esse obstáculo. Combinado? Então, amanhã eu espero vocês às 20h30 para nossa segunda live. E queria ver com vocês. Eu tive uma ideia e depois eu vou fazer uma enquete no meu Instagram. Se vocês, em algum desses dias, vocês gostariam que eu trouxesse um convidado ou uma convidada para contar um pouquinho da sua transformação em mudança dos seus hábitos alimentares, que aprendeu a dizer não para muitas coisas na sua vida e que se transformou realmente numa mudança incrível. Então, quem quiser, quem está comigo e que gostaria, então, também vai lá na enquete e se a gente atingir muito mais sim, né? Então essa pessoa ela vai estar conosco um dia dessa semana, vai ser surpresa. Então, a gente finaliza a nossa live de hoje. Parabéns a cada um de você que esteve presente, o pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook, que todos agregaram muito, que nos falaram muitas coisas importantes, que compartilharam a sua vida. A gente viu que muitas pessoas já disseram não e já conseguiram mudar os seus hábitos alimentares. Então, amanhã, às 20h30, eu estarei aqui esperando cada um de vocês com o segundo passo, aonde foi muito importante para a minha transformação de eliminar
mais de 10 quilos da minha vida. Aguardo você amanhã. Um beijão, uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Tchau!